Mas você, isso mesmo, você, sabe o que é a alienação? Bem, a alienação em poucas palavras significa você estar alheio, ou seja, meio desligado, meio distante daquilo que está acontecendo. É um conceito muito bem estudado nas áreas de ciências humanas, mas também aparece em situações do cotidiano. No comércio, por exemplo, um bem que ainda não foi pago é considerado alienado do comprador. Já no senso comum, chamamos de alienada a pessoa que não tem noção da realidade. Isso acaba sobrando até mesmo para seres além da nossa galáxia. Os extraterrestres receberam o nome de alienígenas, justamente porque seriam seres alheios do nosso planeta. E afinal, quando falamos de alienação no sentido mais profundo, aquela alienação que afeta a vida, o trabalho e até a forma como a gente se enxerga, o que realmente está em jogo? É isso que vamos ver e explorar, com as ideias de alguns filósofos, conectando as ideias deles com o nosso cotidiano. Para Marx, a alienação é quando o trabalho deixa de ser algo que a gente reconhece como nosso e vira um movimento automático. No capitalismo industrial, isso se intensifica. O trabalhador é separado dos meios de produção e também do resultado daquele trabalho que ele mesmo fez. Ele passa o dia repetindo um pedaço de um processo que ninguém explica direito o que ele está produzindo. E no fim, o produto sai lá na ponta como uma coisa externa, quase estranha quem fez. É possível visualizar isso na obra de Camila Braga, que diz o seguinte: sou operário e trabalho numa fábrica de aspiradores. Um aspirador poderia ser muito útil para minha mulher. Por isso, todos os dias levo uma peça escondida para casa, e ali tento montar um aspirador. Mas não importa como coloque as peças, o resultado é sempre uma metralhadora. A obra escancara esse estranhamento e questionamento de que o que eu produzo pode se transformar em algo nocivo e que não controlo, e isso me assusta. Com a Revolução Industrial, nós nos afastamos daquele trabalho artesanal, feito com calma, com começo, com meio e com fim. Mas era um processo que exigia dedicação e deixava espaço para a criatividade. No lugar disso, entrou um tipo de trabalho mecânico, fragmentado, que nos desconecta da nossa natureza, consciente, curiosa e inventiva. E o mais curioso disso tudo é que desde cedo somos treinados a achar que esse é o único jeito certo de viver. Essa adaptação forçada vira uma espécie de pseudonatureza. Parece natural, mas acaba não sendo. Em vez de formar pessoas críticas e autênticas, forma engrenagens, peças do sistema que vivem presas a um trabalho que raramente satisfaz suas verdadeiras vontades, ou são facilmente descartáveis. Nesse cenário, os trabalhadores deixam de se enxergar como uma parte de uma comunidade criadora. Em vez de ver o outro como um parceiro, passam a enxergá-lo apenas pelo lugar que ocupa no capital. E é aí que a interação humana se quebra. E, claro, também vou dar um exemplo bem fácil de se entender. Imagine que você trabalha em um escritório de marketing. Então, seu chefe chega com alguém que tem muito poder, um cliente grande e importante, tipo um Elon Musk da vida. Cada profissional daquele ambiente vai passar a enxergar o colega apenas como concorrente da corrida por status ou reconhecimento. Então, a relação deixa de ser humana e vira uma competição. As ideias não circulam mais, a cooperação some, o que resta é só a fragmentação. Pequenas moças competindo no mesmo espaço pela mesma carcaça. É exatamente a alienação em relação aos outros. A interação que poderia ser de troca e crescimento coletivo se reduz à competição, desconfiança e uma toxicidade imensa. Essa segunda natureza é o que Hegel chama de positivismo, a supressão da autonomia moral do sujeito. A alienação de si mesmo para seguir uma moral que deveria ser subjetiva. Na sua obra Early Theological Writings, o filósofo diz: quando a subjetividade se opõe ao positivo, a neutralidade moral desaparece junto com seu caráter limitado. O homem se confronta consigo mesmo. Seu caráter e suas ações se tornam o próprio homem. Ele só tem barreiras onde ele mesmo erige, e suas virtudes são determinações nas quais ele mesmo se fixa. Nesse caso, a alienação é uma consequência dessa moral imposta. Causa um estranhamento do ser humano para consigo mesmo, um repúdio por tudo aquilo que é oriundo de si e hoje é considerado selvagem, mas na verdade é sua natureza. Para que nos mantenhamos submissos a essa forma de viver, foi criada a ideia do alguém na vida, ou como foi dito por Heidegger, das Man. Das Man é o retrato do homem moderno ideal. Trabalha em uma grande fábrica para quem sabe ascender na vida. Tem filhos e mais filhos que também trabalham em fábricas ou fazem uma faculdade. Tem uma esposa que cuida da casa e cozinha, um carro legal e uma casa própria, daquelas modernas que se vê em todo bairro no qual mora alguém na vida. Mas quem é esse alguém? E por que todos queremos ser ele num mundo tão cheio de diversidade?
Esse alguém não define só o sucesso, mas também todo o comportamento que acompanha. Ser bem-sucedido, um bom homem, uma boa mulher, mas esses papéis são inflexíveis e muitas vezes antinaturais, não deixando nenhum espaço para a individualidade. As pessoas deixam de seguir seus sonhos e suas vontades genuínas, se alienando de si mesma para seguir uma moral que é artificial. E no final das contas, incorporamos papéis que nos afastam do próximo, sem mesmo nos conhecer. Esses 4 graus de alienação, do trabalho, do processo, de si mesmo e dos outros, são interligados e estruturais. Eles revelam a forma como a propriedade privada e o lucro se alimentam da exploração do trabalho, e têm formado indivíduos cada vez mais infelizes e adoecidos por viver desse jeito, causando uma crescente constante em transtornos como depressão e ansiedade. É cada vez mais comum encontrar pessoas jovens e já desesperançosas, desistindo de fazer o que gostam. Isso, somado a um mundo cada vez mais rápido, que espera que todos atinjam os mesmos resultados num curto período de tempo, gera uma população doente. Porém, esse estado não é natural, nem eterno. É fruto de um sistema específico, histórico e transformável, e o ponto de partida para superá-lo é justamente a tomada de consciência dessa alienação e a mudança do sistema econômico que a produz. Há um tempo, rolou uma discussão que tomou conta das redes sociais e até do Congresso, o fim da escala 6x1. Aquele esquema que todo mundo já deve ter escutado de trabalhar 6 dias seguidos e ter só um de descanso. A ideia consiste em substituir a escala 6x1 por escalas mais equilibradas, como a 5x2 ou até mesmo a 4x3, que sinceramente seria um paraíso na vida do trabalhador, né? Mas enfim, essa história toda ganhou força com a deputada Erika Hilton, que apresentou uma PEC propondo 4 dias de trabalho para 3 dias de descanso. Só que, enquanto isso, o governo fala em algo mais para outro caminho, ou seja, começar pelos 5x2, 5 dias de trabalho e 2 dias de folga, como um primeiro passo. O que puxou tudo isso foi o movimento Vida Além do Trabalho, criado pelo influenciador Ricardo Azevedo, que lançou uma petição pedindo o fim da escala 6x1. E o negócio explodiu. Mais de 2 milhões de pessoas assinaram e, claro, gerou toda uma discussão. Tem gente que apoia totalmente e outros nem tanto. Especialistas e sindicatos reforçam um ponto bem importante. Mudar a escala só faz sentido se for para melhorar a vida do trabalhador, sem corte de salário, sem transformar o dia a dia em algo ainda mais cansativo. A meta é simples, garantir descanso de qualidade e bem-estar. Esse movimento todo não é só sobre trocar números numa escala, é sobre questionar a forma como a gente se relaciona com o trabalho. E bem, é aí que o papai Marx se encaixa. Marx já falava lá atrás, a alienação é aquele sentimento de estar desconectado da própria vida, fazendo sem entender, vivendo no automático. Lutar contra o 6x1 é, no fundo, a luta para resgatar a autonomia, a criatividade e a essência humana dentro do trabalho. Quantas horas trabalha? Que horas o senhor vai dormir? O senhor vai ao cinema? O que o senhor faz no seu fim de semana? A que hora vocês amam? A que hora você acordou? Quantas horas trabalhou? Que horas vai dormir? De cada 24 horas, dorme uma média de 8. Gasta 2 fazendo refeições e mais 2 em trânsito, além de 8 trabalhando. Isso quer dizer que lhe sobram 4 horas que usa descansando ou esperando. Mas digamos que vive essas 4 horas. Se essa pessoa morreu aos 50 anos, na verdade viveu apenas 6, pois o resto consumiu coisas desagradáveis ou inúteis.